muscular, gordura ou fraqueza. No processo da cura de pleno espectro, trabalham-se todos os corpos ao mesmo tempo. Aplica-se o processo em sessões privadas ou, às vezes, em grupos dirigidos por um curador, quando a saúde do corpo físico geralmente aparece por último, depois de equilibrados os demais corpos. Isso tanto pode levar uma única sessão quanto um ano de sessões. Você talvez se maravilhe de poderem os curadores fazer tudo isso. A razão é porque eles têm acesso a enorme quantidade de informações através de um estado ampliado de consciência. O processo da cura exterior. Para realçar e acelerar essa cura básica, usam-se os métodos da cura exterior, em inúmeros casos extremamente necessários, pois os sintomas físicos gerados pelos sistemas de crenças defeituosos não podem ser abandonados enquanto não se corrigir o sistema de crenças. E necessária, às vezes, a cura exterior para salvar a vida da pessoa. Entretanto, se não se aplicar também a cura interior e não se contestar o sistema de crenças defeituoso, a doença voltará ao corpo físico, mesmo depois que os sintomas atuais tiverem sido removidos. Com o avanço da prática da medicina holística, estão se criando muitos métodos de cura dignos de confiança. Inúmeros médicos dão ênfase à dieta, aos suplementos alimentares, como vitaminas e sais minerais, ao exercício e os programas de manutenção da saúde para conservar as pessoas sadias. Profissionais que ministram cuidados de saúde, homeopatas, acupunturistas, cinesiologistas, massagistas e outros, que trabalham o corpo, estão em atividade em todo o país para ajudar as pessoas a se conservarem sadias. Existe hoje uma consciência maior dos programas de exercícios e check-ups regulares para descobrir possíveis dificuldades antes que se agravem. A cura pela imposição das mãos é praticada em todo o país de muitas formas. As pessoas se interessam pelo xamanismo e outras formas antigas de cura. Cirurgiões psíquicos visitam regularmente este país e trabalham com centenas de pessoas. Estamos em plena revolução no tocante aos cuidados com a saúde. Por quê? Com o advento da tecnologia moderna e com o desaparecimento do médico da família, a medicina despersonalizou-se. O médico da família se responsabilizava pela saúde de toda uma família, familiarizando-se com a sua história, às vezes por mais de uma geração. Hoje, o médico não se lembra sequer do nome dos pacientes porque os tem em profusão. Com essa mudança para o que é, não raro, uma tecnologia maravilhosa, que salva muitas vidas, o médico não pode assumir a responsabilidade pela saúde de cada paciente. A responsabilidade recaiu sobre o próprio paciente, que é onde deve estar. Esta é a base da revolução respeitante aos cuidados com a saúde. Muitas pessoas querem agora assumir maior responsabilidade pela própria saúde. Para suavizar essa mudança, a melhor maneira consiste em integrar os métodos ao nosso alcance, a fim de que a cura venha a ser de novo muito pessoal, como já o foi, certa vez, na nossa história. Como curadores e médicos podem trabalhar juntos? Se curadores e médicos trabalharem juntos, será possível aproveitar a melhor tecnologia e a melhor atenção pessoal disponível em cada caso. Vejamos como isso pode funcionar. Os curadores estão aptos a ajudar os médicos das 3 maneiras mencionadas no início desta sessão: dar uma visão mais ampla dos fatores responsáveis pela doença, proporcionar informações que não podem ser obtidas pelos atuais métodos padronizados ou que não podem ser obtidas por esses métodos no prazo requerido, e proporcionar a imposição de mãos para equilibrar o sistema de energia do paciente e acentuar e acelerar a cura. Muitas vezes esse último esforço ajuda o paciente a ganhar a força necessária para salvar a própria vida. Na prática, o curador pode trabalhar diretamente com o médico e o paciente, fazendo o primeiro diagnóstico para localizar com precisão o problema, fornecer uma visão global do desequilíbrio do sistema de energia, e, dessa maneira, da gravidade do problema, proporcionar uma visão mais ampla dos fatores causativos envolvidos. E trabalhar com o paciente sobre o significado que a doença tem à sua vida. Os métodos de diagnóstico do curador serão expostos no capítulo seguinte. O curador pode receber recomendações por intermédio da alta percepção sensorial acerca das espécies e quantidades de drogas específicas que devem ser tomadas, das técnicas complementares de tratamento, dieta,
suplementos alimentares e exercícios. O curador acompanha o caso com o médico e, novamente, graças à alta percepção sensorial, faz recomendações sobre a dosagem e outros suplementos que precisam ser mudados semana a semana, dia a dia, ou até de hora em hora. Dessa maneira, o curador e o médico, juntos, podem alcançar um nível de sintonia fina nos cuidados dispensados ao paciente nunca antes imaginado. O curador observa o campo de energia do paciente e diz como a droga ou outros métodos de tratamento o estão afetando em seu todo. Andei fazendo um pouco desse trabalho e posso assegurar-lhe a eficácia. Conheci um curador, Mietek Kirkus, que trabalhou 3 anos com médicos numa clínica afiliada à Sociedade Médica X de Varsóvia, na Polônia, instituído especificamente para realizar esse trabalho. Muito bem sucedida, a clínica continua em operação. Registros feitos por ela mostram que a imposição de mãos, chamada terapia bioenergética, é mais eficaz em doenças do sistema nervoso e nas doenças provenientes de enxaqueca, no tratamento da asma brônquica, da enurese noturna, da hemicrania, das moléstias nervosas, das enfermidades psicossomáticas, da úlcera gástrica, de alguns tipos de alergia, da eliminação de cistos ovarianos, de tumores benignos, da esterilidade, das dores artríticas e de outras espécies de dores. A terapia bioenergética ajuda a aliviar a dor causada pelo câncer e diminui a quantidade de medicamentos analgésicos ou tranquilizantes tomados pelo paciente. Observaram-se também bons efeitos no tratamento de crianças surdas. Em quase todos os casos, os médicos descobriram que, após o tratamento pela terapia bioenergética, os pacientes se tornaram mais calmos e relaxados, a dor desapareceu ou foi aliviada, e o processo de reabilitação, sobretudo depois de uma cirurgia ou de uma infecção, acelerou-se. Neste país, muitos curadores estão começando a trabalhar com médicos. Há já alguns anos, a doutora Dolores Krieger apresentou a imposição das mãos às enfermeiras do Centro Médico de Nova York, que a praticam no hospital. Rosalind Bruyere, diretora do Elling Center de Glendale, na Califórnia, tem acesso a muitos hospitais para fazer o tratamento e está envolvida em diversos projetos de pesquisa visando determinar a eficiência da imposição de mãos em vários tipos de doenças. Outro tipo de pesquisa, através do uso da alta percepção sensorial, ajuda os pesquisadores a encontrarem as causas e curas de moléstias que hoje se nos afiguram incuráveis, como o câncer. Com a visão interior, que será discutida no próximo capítulo, o curador acompanha o pleno desenrolar da moléstia no interior do corpo. Que instrumento maravilhoso para auxiliar a pesquisa! Com o uso da alta percepção sensorial, o curador indica, dentre os muitos métodos holísticos de tratamento, o mais aconselhável para cada paciente pela observação do seu efeito sobre a aura. Com a recomendação, feita ao paciente, para focalizar os métodos mais eficazes no seu caso, a cura será acelerada. Em minhas observações, por exemplo, notei que diferentes métodos ou remédios funcionam em níveis diferentes do campo áurico. Em seu livro Paternofealt, Aubrey Strack designou os remédios de flores do Dr. Bach que curam certos níveis áuricos. Tenho observado que quanto mais alta for a potência do remédio homeopático, tanto mais alto será o corpo áurico por ele afetado. As potências mais altas, acima de 1 m, trabalham nas 4 camadas mais altas do campo áurico, enquanto as mais baixas trabalham nos níveis áuricos mais baixos. Por causa do tremendo poder das potências mais elevadas, sempre se aconselha aos jovens praticantes começarem com as potências mais baixas, corpos de energia inferior, e depois trabalharem os corpos mais altos, quando então se encontra o remédio correto. No processo de imposição de mãos, muitos curadores são capazes de escolher o corpo que vão trabalhar. O mesmo vale para a meditação autocurativa, quando se podem trabalhar todos os corpos. A eletrônica é um método usado para destilar as energias curativas do campo de energia universal com o uso de máquinas que geram ordens ou frequências. A par com a radiestesia, a eletrônica transmite energias através do campo da energia universal para pacientes localizados a distâncias consideráveis dos praticantes. Uma amostra de sangue ou um fio de cabelo do paciente geralmente é utilizado como antena.
O praticante de eletrônica escolhe a camada áurica que pretende trabalhar. A quiroprática atinge, sem dúvida, os 3 primeiros níveis da aura, como as ervas, as vitaminas, as drogas e a cirurgia. É claro que a imposição das mãos, as meditações de cura e o tratamento pela luz, pela cor, pelo som e pelos cristais, todos alcançam os níveis superiores do campo áurico. Por meio da pesquisa, poderemos aprender muito mais a respeito do modo de usá-los para conseguir os melhores resultados. Já se escreveu um sem número de livros sobre esses tipos de cura. Para completar suas leituras, recomendo os seguintes: Ciência e Homeopathia, do Dr. George Vitoukas, Dimensions of Radionics, 2 do Dr. David Tansley, Chiropractic, A Modern Way to Health, do Dr. Julius Dontenfaz, Traditional Acupuncture, Chilau. Of Five Elements, da doutora Diane M. Cominelli. Os médicos deste país concentraram-se principalmente no corpo físico e tornaram-se expertos nesse campo, sobretudo em moléstias específicas de órgãos e sistemas de órgãos. Os principais métodos aplicados são as drogas e a cirurgia. Um dos maiores problemas provocados pelo uso das drogas e da cirurgia são os tremendos efeitos colaterais que eles criam muito a miúde. As drogas são prescritas a partir do conhecimento do funcionamento do corpo físico, mas elas também contêm energias nas esferas superiores que, naturalmente, afetam os corpos superiores. Os efeitos dessas drogas sobre os corpos superiores não têm sido estudados diretamente quando se testam as drogas para serem usadas. Ao contrário, só se percebem os efeitos das energias mais elevadas quando elas são finalmente lançadas no corpo físico. Tenho visto o pós-efeito das drogas persistir na aura durante períodos de até 10 anos após a sua ingestão. Uma droga, por exemplo, usada antigamente para curar hepatite, passou a causar, 5 anos mais tarde, deficiências imunológicas. Um corante vermelho, colocado na coluna espinhal com finalidades exploratórias, passou a inibir a cura de nervos espinhais 10 anos depois. Rumo a um sistema holístico de cura. Acredito que os sistemas holísticos de cura do futuro combinarão um tremendo corpo de conhecimentos analisados da medicina tradicional com os conhecimentos sintetizados dos sistemas superiores de energia corporal. Os futuros sistemas holísticos de cura diagnosticarão e prescreverão um tratamento simultâneo para todos os corpos de energia e para o corpo físico, conforme as necessidades do paciente, e incorporarão os processos de cura, tanto internos como externos. Médicos, quiropráticos, homeopatas, curadores, terapeutas, acupunturistas, etc., todos trabalharão juntos para ajudar o processo de cura. O paciente será visto como uma alma em sua jornada de volta ao lar, ao seu verdadeiro eu, a divindade, e a doença, como uma das maneiras de indicar ao viajante a direção certa. Para fazê-lo, precisamos empregar os métodos analíticos desenvolvidos pelos médicos, mergulhando nos mistérios do corpo superior a fim de adquirir um conhecimento prático do seu funcionamento e da sua estrutura. Precisamos juntar os projetos de pesquisa em que se põem à prova os métodos de cura do corpo superior juntamente com a medicina científica alopática atual, para analisar os efeitos combinados. Como trabalham juntos as drogas alopáticas e os remédios homeopáticos? Quais são os que se harmonizam, sustentando e acentuando uma cura? Quais são os que se hostilizam, e não devem ser usados ao mesmo tempo? Precisamos concentrar-nos na descoberta de um método de detecção para observar os corpos de energia. Sendo o etérico formado da matéria mais grosseira, o mais parecido com o corpo físico e, provavelmente, o mais fácil de detectar, deveríamos concentrar-nos primeiro nele. Que tremendo instrumento teríamos em mãos se pudéssemos produzir uma imagem da estrutura de grade do etérico para mostrar os equilíbrios e desequilíbrios da energia. Com essa informação e novos estudos, poderíamos descobrir métodos mais práticos e eficientes para reequilibrar as energias do etérico, e no futuro, mercê das nossas pesquisas, acabaríamos descobrindo métodos aplicáveis aos corpos superiores. Dessa maneira, poderíamos curar o distúrbio antes que ele se manifestasse no corpo físico como doença física. Primeiro que tudo, eu procuraria ensinar os profissionais da área de saúde, especialmente aos médicos, a perceberem os campos, de modo que também pudessem
ver o processo da doença no interior do corpo vivo do paciente. Alguns médicos já estão pedindo ajuda. Mandam os casos mais difíceis para os curadores. De ordinário, fazem-no às escondidas. Já é chegada a hora de saírem do gabinete e trabalharem abertamente, como grupos. Com pessoas altamente treinadas e qualificadas, capazes de detectar, com um simples olhar, os processos internos do corpo, não é difícil de imaginar até onde essas pessoas poderiam levar a pesquisa médica. Em lugar de enfatizar a observação de animais em laboratórios, a pesquisa poderia concentrar-se no paciente verdadeiro e em suas necessidades pessoais. Quando alguém for capaz de conhecer diretamente, de ler, a espécie de tratamento de que um paciente necessita, serão elaborados programas em nível pessoal para a cura de cada indivíduo. Yuan declarou que a substância precisa, ministrada na dosagem precisa, no momento preciso, a cada indivíduo age como substância transmutativa, e cria saúde da maneira mais eficiente, com os menores efeitos colaterais, no período de tempo mais curto possível. A saúde aqui não é apenas a saúde física, é o equilíbrio completo em todos os níveis. Supondo que tenhamos esse potencial, examinemos as muitas maneiras diferentes de obter informações sobre todos os níveis da aura. Revisão do capítulo 16. 1. Descreva o processo da cura interior. 2. Descreva o processo da cura exterior. 3. Quais são os níveis do ser em que trabalham os remédios? 4. Quais são os níveis do ser em que se põem à prova os efeitos do remédio nas práticas médicas normais? 5. Como se relaciona a potência de um remédio homeopático com a aura? Que remédios homeopáticos agem sobre que níveis áuricos? Alimento para reflexões. 6. Quais são os principais efeitos da compreensão do processo da doença pelo ser sobre as práticas médicas? Incluindo aplicações, funcionamento psicodinâmico, responsabilidade do paciente e autopercepção. 7. Como se pode integrar a cura através dos campos áuricos nos processos médicos normais? Capítulo 17. O acesso direto à informação. O acesso à informação fora dos meios normais favorece muito a cura. É possível obter, por este método, quaisquer tipo de informação de que precisamos, ou quase. Acesso direto significa, sem tirar nem pôr, o que isso implica. Você se liga diretamente à informação que deseja ter e a recebe. O processo foi rotulado de alta percepção sensorial, de clareaudiência, de clarevidência, de claressenciência ou leitura psíquica. Examinemos com mais clareza a exata natureza do processo. A informação que lhe chega através dos seus 5 sentidos, rotulados tradicionalmente de vista, tacto, paladar, audição e olfato. A maioria das pessoas desenvolveu, mais do que aos outros, alguns desses meios de acesso à informação. Seus processos internos de pensar, de sentir e de ser têm muito que ver com os seus modos de obter informações, como os programadores neurolinguísticos Richard Bandler e John Grinder afirmaram em seu livro, Frogs to Princes. Sua experiência interior passa através de certos canais habituais. Você pode trabalhar essencialmente com uma combinação de processos visuais e sinestésicos, ou auditivos e sinestésicos, ou visuais e auditivos. Todas as combinações são possíveis. Usam-se combinações diferentes para diferentes processos internos. Você pode saber se pensa, ou não. Primeiro que tudo, através de imagens, sons ou sentimentos. Recomendo-lhe que o descubra, porque o modo com que você se utiliza dos sentidos normais é o que eu lhe recomendo para aprender a desenvolver a sua alta percepção sensorial. Se me dão um nome, por exemplo, primeiro ouço o nome, depois procuro sinestesicamente em todas as direções até sentir que está sendo feita uma conexão com essa pessoa. A partir desse ponto, vejo imagens e ouço informações a respeito da pessoa nomeada. Alguns anos atrás eu não teria podido fazê-lo. O primeiro autossentido que desenvolvi foi o sinestésico. Passei muitas horas fazendo psicoterapia do corpo, tocando pessoas e seus campos de energia. Dali a pouco, o meu discernir mudou-se em ver. Principiei a ver coisas correlacionadas com o que sentia. Depois de muita prática, comecei a ouvir informações. Cada
Um desses modos de acesso pode ser aprendido por intermédio de exercícios e meditações. Ingressando num estado calmo de quietude e concentrando-se num dos seus sentidos. Você o acentua. Isso só demanda prática. O difícil é aprender a entrar num estado calmo e permanecer concentrado no seu propósito. Exercícios para intensificar suas percepções. Para intensificar o sentido sinestésico, coloque-se numa posição meditativa confortável e concentre-se em sentir o interior do corpo. Concentre-se nas partes do corpo e nos órgãos. Se isso ajudar, toque a parte que está focalizando. Se propende a ser visual, pode querer olhar para essa parte do corpo. Se tende a ser auditivo, talvez deseje prestar atenção à sua respiração ou às batidas do coração para auxiliar-lhe a focalização. O seguir, faça o mesmo com o espaço à sua volta. De olhos cerrados, sente-se e sinta a sala em que se encontra. Focalize, procure alcançar ou sorria para localizações ou objetos diferentes na sala. Precisando de ajuda, abre os olhos ou toque os objetos da sala, depois volte a sentar-se e a sentir simplesmente. Agora, faça um amigo conduzi-lo, de olhos vendados, a uma sala que não lhe é familiar. Sente-se e sinta o espaço sinestesicamente da mesma maneira que sintonizou seu corpo, que aprendeu a respeito da sala. Desvende os olhos e verifique. Faça o mesmo em relação a pessoas, animais e plantas. Para intensificar o sentido visual, sente-se outra vez para meditar e, de olhos fechados, examine o interior do seu corpo. Se lhe for difícil fazê-lo, descubra o sentido que o ajudará. Toque a parte ou preste atenção aos seus processos internos até conseguir uma imagem deles. Agora faça o mesmo com a sala. Primeiro, de olhos abertos, examine-lhe os pormenores. Em seguida, cerrando os olhos, crie uma imagem da sala na mente. Vá depois para uma sala com a qual não está familiarizado. E comece com os olhos fechados. O que pude ver? Lembre-se de que estamos falando em percepção visual. Isso difere do processo de visualização, ato criativo em que você visualiza o que deseja criar. Para intensificar o sentido auditivo, sente-se para meditar. Preste atenção ao interior do seu corpo. Mais uma vez, se precisar de ajuda com esse sentido, ponha a mão na parte para a qual está atentando e sinta-a, ou olhe para ela. Depois saia para fora e preste atenção a todos os sons à sua volta. No mato, por exemplo, começará a ouvir o sincronismo dos sons, que, juntos, compõem uma sinfonia. Preste uma atenção ainda maior. O que mais pode ouvir? Sons que não existem. Preste mais atenção ainda, algum dia eles terão um significado para você. Em seu livro está o quintil e o pendulum, 13 Isaac Bentov escreve acerca do som agudo que muitos meditadores conseguem ouvir acima do alcance normal do ouvido. E ele foi capaz de medir a frequência. À medida que desenvolvi minhas capacidades visuais, descobri que as imagens chegavam de duas formas. Uma simbólica, outra literal. No caso da imagem simbólica, vemos simplesmente uma imagem que tem significado para a pessoa para a qual estamos lendo. Podemos ver, por exemplo, uma nebulosa girando no céu ou um grande bolo de chocolate. No caso da imagem literal, vemos imagens de acontecimentos ou coisas. Podemos testemunhar uma experiência que o paciente teve no passado. Tanto na visão simbólica como na leitura de um acontecimento, o curador assume a posição de testemunha. Isto é, entra na estrutura desse tempo e presencia os eventos à medida que eles acontecem. O mesmo vale para a visão simbólica. O curador observa a visão desdobrar-se e descreve a proporção que ela se desenvolve. Chama isto canalização receptiva. Muito importante que a visão não seja interpretada nem perturbada pelo curador enquanto ela se desenrola. O significado da visão pode ser diferente para o curador e para o paciente. Se vir uma imagem simbólica, digamos, de um automóvel azul deslizando pela estrada, você não pergunta imediatamente: que significa isso? Apenas observa o carro deslizando pela estrada e deixa que a cena se estenda à sua frente. Nesse processo, você coligirá informações peça por peça e, lentamente, construirá uma imagem compreensível. Só mais tarde saberá se a imagem tem um significado simbólico ou se é literal, isto é, alguma coisa que realmente aconteceu ou pode acontecer. Esse tipo de recepção de informação exige muita fé. Você pode levar de meia hora a 1
ora para construir a imagem e fazer dela alguma coisa compreensível. Por outro lado, alguns leitores usam seus próprios símbolos e dão leituras interpretando-os. Isso só funciona com muita prática, porque o leitor primeiro precisa construir um conjunto claro de símbolos, através dos quais recebe informações. Em outro tipo de visão literal, o curador vê a imagem de um órgão interno do paciente. A imagem não aparece numa tela, na mente do curador, a que dou o nome de tela da mente, ou parece localizar-se no corpo do paciente, como se o curador pudesse ver através das camadas do corpo e chegar ao interior do órgão, feito um aparelho de raio-x. Chame-lhe visão interna. Um instrumento eficientíssimo para ajudar a descrever uma doença. Com a visão interna você utiliza o acesso direto ativo, isto é, sai à cata da informação específica que deseja obter. Empregando a visão interna, por exemplo, posso olhar para onde quer que deseje fazê-lo dentro do corpo. Posso decidir para onde olhar, a que profundidade, em que nível da aura e em que resolução ou tamanho, desde o macro até o microscópico. Percepção a longa distância. Descobri que o acesso direto funciona estando a pessoa na mesma sala, ou longe de você. A leitura de aura a maior distância que já fiz foi durante uma conversa telefônica entre a cidade de Nova York e a Itália. Neste ponto da minha experiência, minhas leituras a longa distância parecem bem exatas, mas os tratamentos não são tão eficazes como quando estou na sala com a pessoa. Acesso direto e precognição. Em muitas ocasiões, as pessoas têm feito ao meu guia perguntas relativas ao futuro. Ele sempre responde dizendo ser possível falar sobre a provável realidade futura, mas não sobre realidades futuras absolutas, porque todos temos livre-arbítrio para criar o que desejamos no porvir. Também declara que não fará predições. Mas depois muitas vezes se adianta e responde à pergunta formulada. Até agora a maioria desses futuros possíveis se concretizou. Eu, por exemplo, disse a alguém que talvez lhe interessasse entrar em contato com a Organização das Nações Unidas para ali trabalhar. Depois disso, a pessoa recebeu 2 convites para trabalhar na ONU. Outra pessoa ficou sabendo que poderia ver-se envolvida com o serviço diplomático do México e que faria um contato quando estivesse passando as férias em Portugal. Dito e feito. A outros foi declarado que precisavam terminar certas coisas em sua vida porque provavelmente teriam de mudar-se. Estão se mudando agora. Se bem não tivessem pensado nisso antes. No início de determinado tratamento, disseram-me que a paciente era portadora de um câncer e ia morrer. Morreu. Ninguém suspeitava disso quando ela se apresentou para o tratamento, e o câncer só foi descoberto depois de 4 exames, cerca de 4 meses depois. Os resultados dos exames mostraram a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma localização do tumor que eu vira por meio da visão interna. Está visto que fiquei muito perturbada quando a informação me chegou. Eu não disse nada à paciente, senão que procurasse o médico sem perda de um instante. Infelizmente eu não tinha acesso a ele. Experiências como esta suscitam questões sobre a verdadeira extensão da responsabilidade do curador, o que será discutido mais tarde neste livro. A melhor mensuração do processo de acesso direto à informação é o trabalho feito sobre visão remota por Russell Targ e Harold Butoff, do Instituto de Pesquisa Stanford, os quais descobriram que um vigia, no porão do laboratório em Stanford, podia desenhar um mapa muito preciso da localização de certo grupo de pessoas enviadas a vários lugares predeterminados. Targ e Butoff encetaram suas experiências com físicos conhecidos e depois descobriram que, fossem quais fossem, as pessoas escolhidas por eles, até as mais céticas, poderiam fazê-lo. Acredito que o que faço é muito parecido com isso, só que aplicado à cura das pessoas. Em resumo, tenho para mim que a maioria dos indivíduos pode utilizar alguma espécie de acesso direto à informação na sua vida cotidiana. Que informação pode ajudá-lo a exercitar melhor sua profissão? Você provavelmente o perceberá fazendo uso da própria percepção sensorial superior. Tudo isso é outra maneira de dizer que o ser humano tem muitas maneiras de receber informações e orientação, bastando-lhe, para tanto, solicitar a informação e a orientação ou abrir-se para recebê-las. O acesso direto às informações tem muitas implicações para o futuro. Se nós, como espécie, estamos aprendendo a obter informações, como sugere a evidência
Isso influirá em todo o nosso sistema educacional e, evidentemente, na sociedade em que vivemos. Iremos à escola não só para aprender a raciocinar por dedução indução, para colher informações e intensificar a memória, mas também para aprender a obter acesso instantâneo ao que quer que desejemos saber. Em lugar de passar horas decorando coisas, aprenderemos a ter acesso à informação já armazenada na memória do campo da energia universal. Em termos esotéricos, a essa armazenagem da informação dá-se o nome de registros acásicos, que são a impressão energética fixa, dentro do holograma universal, de tudo que já aconteceu ou já se conheceu. Nesse tipo de função do cérebro, a informação não se armazena em nossa mente, simplesmente se lhe acrescenta. Nesse tipo de função do cérebro, recordar significa sintonizar de novo o holograma universal e ler a informação outra vez, e não vasculhar a mente para recuperar a informação. Visto que informação existe fora da limitação do tempo linear, como vimos no capítulo 4, seremos provavelmente capazes, até certo ponto, de ler o futuro. Como fez Nostradamus quando predisse a ascensão de um ditador chamado Hitler na Europa, uns 200 anos antes de Hitler. Revisão do capítulo 17. 1. Quais são os principais meios de chegar diretamente à informação? 2. Descreva as maneiras de intensificar o sentido visual, o auditivo e o sinestésico. 3. Sendo a pessoa sinestésica, que tipo de meditação e acesso direto deve ela focalizar? 4. Qual a diferença entre olhar ativamente para a aura e percebê-la simbolicamente? 5. O acesso direto à informação funciona à distância. Até onde? Do ponto de vista da física, que explicações existem para o fenômeno? 6. Qual é a diferença entre canalização ativa ou receptiva e acesso à informação? Alimento para reflexão. 7. Você é, principalmente, visual, auditivo ou sinestésico? Capítulo 18. Visão interior. Minha primeira experiência de visão interior verificou-se certa manhã cedo quando, deitada na cama, eu observava a interessante estrutura muscular e óssea da nuca do meu marido, que dormia ao meu lado, de costas para mim. Achei muito interessante o modo com que os músculos se ligavam às vértebras cervicais. De repente, me dei conta do que estava fazendo e, logo, interrompi a observação. Não voltei, por algum tempo, a esse nível da realidade, imaginando ter inventado tudo aquilo. Evidente que acabei voltando. Comecei a ver meus clientes por dentro. Embora desconcertante a princípio, minha visão interior persistiu e eu também. A visão interior se correlacionava com outras informações que pude colher a respeito dos pacientes, deles mesmos ou dos seus médicos. A visão interior é a versão humana dos raios-x ou do processo de ressonância magnética nuclear, e igualmente sofisticada. A visão interior inclui a capacidade de olhar para dentro do corpo em qualquer profundidade e resolução, dentro de certo alcance, que se deseje ver. E um novo modo de perceber as coisas. Se eu desejo ver um órgão, focalizo-o. Se desejo ver o interior do órgão ou uma parte especial dele, focalizo esse interior ou essa parte. Se desejo ver um micro-organismo que está invadindo o corpo, focalizo-o. Recebo dessas coisas imagens que se diriam normais. Um fígado bom e saudável, por exemplo, tem uma coloração vermelha escura. Exatamente igual a que se apresenta a visão normal. O fígado ictérico terá uma coloração enfermiça, marrom amarelada, o fígado de uma pessoa submetida à quimioterapia geralmente se apresenta marrom esverdeado. Os micro-organismos, de certo modo, têm o aspecto que apresentam ao microscópio. Minhas experiências de visão interior, que ocorreram espontaneamente a princípio, mais tarde se tornaram mais controláveis. Comecei a compreender que, para ver desse jeito, eu precisava encontrar-me num estado particularmente aberto, com meu terceiro olho, sexto chakra, ativado e o resto da mente num estado relativamente calmo, focalizado. Posteriormente, descobri técnicas capazes de produzir esse estado, de modo que podia olhar para dentro do corpo quando me apetecia fazê-lo, contanto que pudesse entrar nesse estado mental e emocional. Se eu estivesse cansada, talvez não o conseguisse, em parte por ser mais difícil focalizar e aquietar a mente. Quando estamos fatigados, é também mais difícil elevar nosso ritmo vibracional quando nos cansamos.
Descobri, outro sim, que pouco fazia que os meus olhos estivessem abertos ou não, a não ser pela interferência de informações adicionais que pudessem chegar-me através dos olhos abertos. Às vezes, a informação adicional favorece a focalização, às vezes, atrapalha. Às vezes, por exemplo, uso os olhos a fim de ajudar a focalizar a mente no ponto para o qual estou olhando. Em outras ocasiões, cerro os olhos num esforço para afugentar a outra informação, que pode estar distraindo minha atenção. Exemplos de visão interior. A figura 18a mostra um exemplo dessa visão. Na parte superior esquerda vemos a visão áurica frontal exterior, na parte superior direita a visão interior. E na ilustração inferior a visão dorsal exterior. Foi o caso de uma amiga minha que caiu sobre o gelo e machucou o ombro. Ao trabalhar com ela, vi a hemorragia áurica saindo pela frente do ombro, onde ela perdia a energia. As linhas de energia da área dorsal, ao longo do músculo trapézio, emaranhadas, precisavam ser endireitadas. Apliquei a mão direita, como se fosse uma ventosa, sobre a hemorragia para estancá-la e penteei as linhas emaranhadas de energia nas costas. Enquanto fazia, vi a cabeça esmagada do Merus, esmagamento mais tarde confirmado por uma radiografia. Essa sessão curta meia hora, curou a hemorragia e os emaranhados e contribuiu para uma cura mais rápida do ósseo esmagado. Outro exemplo, que se vê na figura 18a2, é um cisto do ovário, do tamanho aproximado de uma bola de tênis, com 7 centímetros de diâmetro. No dia 3 de janeiro, figura 18.2a, ele parecia cinzento azulado. O cisto já fora diagnosticado por um médico, mas a inflamação da pelve, que aparecia na aura com uma cor vermelha escura, não o fora. No dia 15 de janeiro, figura 18.2b, o cisto encolhera 4 centímetros, e a inflamação havia sido diagnosticada pelo médico. No dia 21 de janeiro, figura 18.2 graus Celsius, o cisto media 2 centímetros, mas começara a escurecer e exibia uma estranha configuração espiralada ligada a ele. A paciente fora submetida a uma dieta de limpeza, que estava afastando o problema. Não administrei tratamento nenhum naquele tempo, só observava o desenrolar do processo. No dia 29 de janeiro, figura 18.2d, o cisto aumentou para 3 centímetros, e ficou do tamanho de uma moeda de 25 cents no início da menstruação, ocorrência comum em se tratando de cistos. Em 6 de fevereiro, figura 18.2i, o cisto diminuíra para 1 centímetro. Em 3 de março, figura 1.8.2f, desaparecera completamente, substituído por uma grande quantidade de energia boa, saudável, pré-menstrual. Todas essas observações correlacionaram-se, no tocante ao tamanho, com as observações do médico no exame da pelve. Por causa da coloração escura do cisto na aura no dia 21 de janeiro, tanto o médico quanto eu aconselhamos a paciente que tomasse antibióticos. Esse tipo de problema, a inflamação da pelve, que durasse um longo período de tempo, 3 anos nesse caso, era conhecido como precursor do câncer, que desejávamos impedir. Livrando a paciente da infecção, e sujeitando-a a uma dieta de limpeza durante todo o tratamento. Ela poderia ter se livrado da infecção sem o antibiótico, mas não quisemos arriscar-nos. Para minha visão interior, o cisto era quase preto. Na fase inicial, o câncer se apresenta azul acinzentado escuro. À medida que progride, aparece preto na aura. Mais tarde, o preto é salpicado de manchas brancas. E quando estas começam a faiscar e a jorrar como um vulcão, inicia-se a fase metastática. No caso em tela, o cisto estava ficando tão escuro que já não se podia esperar que a simples dieta de limpeza fizesse o trabalho que precisava ser feito. A figura 18.3a mostra outro caso de inflamação da pelve, um cisto ovariano e um tumor fibroide. Como se pode ver, os cistos se distinguem facilmente dos tumores fibroides, que assumem no campo uma cor marrom avermelhada. A figura 18.3b mostra um exemplo do uso da visão interior remota. No fim de uma de minhas aulas, uma aluna me perguntou se eu podia ministrar um tratamento a uma amiga sua, portadora de 2 fibromas. Enquanto ela fazia a solicitação, tive uma visão interior imediata da região pélvica da sua amiga. Desenhei-a no quadro negro. 2 meses depois, quando ministrei um tratamento à paciente, o desenho se confirmou.
O que eu vira foi corroborado pelo diagnóstico do médico. Ela apresentava 2 tumores fibroides, relativamente pequenos, que pareciam castanho-avermelhados na aura. O tumor à direita localizava-se acima e fora do útero, ao passo que o da esquerda, situado mais abaixo, estava parcialmente incrustado no útero. O que eu não vi à distância, mas observei durante o tratamento, foi que o segundo chakra frontal ostentava um dilaceramento, provavelmente devido, em parte, à extração do ovário esquerdo. É muito provável que o chakra já estivesse perturbado antes da ablação do ovário, causando primeiro a disfunção. Estou certa de que a cirurgia agravou o trauma do chakra. Além do trauma cirúrgico, as mulheres costumam retirar sua energia da área em que o ovário foi removido, porque não querem sentir a dor emocional da perda do ovário. Esse tipo de obstrução inibe o processo de cura natural nessa área do corpo, e só acaba piorando o trauma. Precognição com visão interior. Um exemplo de precognição ou de advertência dos mestres espirituais aconteceu um dia em que fui visitar uma amiga. Eu me encontrava a 3 quarteirões do seu local de trabalho quando me disseram que ela não estaria ali, que poderia ter tido um ataque do coração e que eu precisava ministrar-lhe um tratamento. Achando o escritório fechado, fui para o seu apartamento, onde topei com elas de voltas com uma dor física, segurando o braço esquerdo de encontro ao corpo. Passar a manhã na sala de emergência fazendo cardiogramas. A figura 18A4 mostra o que a minha visão me revelou. Havia dor emocional e medo presos na garganta e no plexo solar. E energia estagnada na área do coração, que lhe impregnava o corpo e depois voltava diretamente para trás, passando pela fase dorsal do chakra do coração. A quinta vértebra torácica, deslocada para a esquerda, não se associa aos nervos do coração, mas localiza-se na raiz do chakra. Observei também uma fraqueza na aorta, logo acima do músculo cardíaco. Enquanto trabalhávamos juntas para clarear a energia estagnada em torno do coração, minha amiga liberou a constrição emocional das áreas da garganta e do plexo solar, partilhou a dor comigo e começou a chorar. A energia escura se foi, a quinta vértebra torácica voltou para o lugar. Ela sentiu-se muito melhor. A fraqueza da aorta ainda perdurava quando me despedi, mas diminuiu consideravelmente com o tempo. Visão interior microscópica. 2 exemplos de visão interior microscópica se veem na figura 18.5a e b. A figura 18.5a mostra os minúsculos organismos, em forma de bastonetes, que impregnavam a área do ombro e do braço de uma pessoa portadora de um problema diagnosticado como infecção semelhante à lepra. Vi os organismos penetrando a área, tanto o músculo como o osso. Enquanto fazíamos o tratamento, uma luz cor de alfazema, e depois prateada, muito forte, inundou o corpo e encheu a área infectada. Por efeito da luz, os organismos vibravam em alta velocidade, como se ela pretendesse derrubá-los. Depois o fluxo de energia entrou a girar e sugou-os para fora do corpo. No caso de uma paciente de leucemia mieloblástica aguda, chamada Rose, submetida à quimioterapia, vi objetos de aspecto estranho, achatados, brancos, semelhantes a sementes, que pareciam estar amassando os glóbulos vermelhos do sangue, figura 18.5b. Cerca de 1 ano antes ela viera procurar-me, depois de ter ouvido de vários médicos que morreria provavelmente dentro de 2 semanas. Naquela ocasião, sujeitaram-na imediatamente a cuidados intensivos e ação da quimioterapia. Ela contou que, quando lhe disseram que só lhe restavam 2 semanas de vida, viu uma luz cor de ouro esbranquiçado e soube que não ia morrer. No rótulo de cada frasco de fluido, incluindo os da quimioterapia, que ingeriu durante a estada no hospital, escreveu, puro amor. A quimioterapia não produziu efeitos colaterais, e Rose entrou num período de remissão. Quando passou a paciente de ambulatório e continuou a quimioterapia, também começou a ter sessões de canalização com uma amiga minha, Pátia Rodegast, que canaliza um guia chamado Emanuel. Emanuel aconselhou Rose a interromper a quimioterapia que estava deixando doente. Os médicos, porém, lhe asseguraram que, se ela interrompesse a quimioterapia, morreria logo, porque os testes de sangue mostravam que ela ainda se achava em processo de remissão, e não se curará. Esta não era uma decisão fácil de tomar, mas ela decidiu parar. A essa altura,
Procurou-me, e vi-lhe no sangue os objetos em forma de sementes. Já no primeiro tratamento, esses objetos se soltaram após uma rajada de luz cor de alfazema e, depois, prateada e, em seguida, todos foram sugados. O exame seguinte mostrou-lhe o sangue completamente claro e normal, pela primeira vez desde o diagnóstico. Eu, evidentemente, não fui o principal instrumento de sua cura, limitei-me a apoiá-la e purificar-lhe o sangue. Graças à visão interior, pude tranquilizá-la, assegurando-lhe que nada havia de anormal no seu sangue, o que continuou a ser corroborado pelos exames, até que decidimos não ser mais importante para ela ver-me e receber este apoio. Não lhe foi fácil defender a sua verdade. Ela precisava do apoio porque, na ocasião, os médicos receavam, sinceramente, que ela viesse a morrer muito depressa se abrisse mão da quimioterapia, e não se cansavam de repeti-lo. Não digo isso à guisa de crítica, os médicos estavam fazendo quanto podiam para salvar-lhe a vida. Neste caso, porém, havia outros fatores em ação, a cujo respeito eles nada sabiam. Como terapeuta, eu tinha acesso às informações. Eles não o tinham. Eis aí uma prova do quanto seria proveitosa para os pacientes a colaboração franca dos curadores espirituais com os médicos. Temos muita coisa para dar uns aos outros, que pode ajudar o processo da cura. O processo da visão interior. Tenho a seguinte explicação do modo como funciona esse tipo de visão. Com minha visão interior de raio-x, pude observar o caminho seguido pela luz que entra no corpo. E vi o seguinte: a luz penetra não só pelo terceiro olho, mas também pelos olhos físicos, e flui ao longo dos nervos ópticos, como mostra a figura 18a6. Essa luz, de vibração mais elevada que a luz visível, passa através da pele. Atravessa o quiasma óptico e contorna a pituitária, que fica logo atrás do quiasma. Em seguida, segue por dois caminhos, uma que vai para os lobos occipitais, servindo à visão normal, e outro que vai para o tálamo, servindo ao controle oculomotor. Consoante minhas observações, certas técnicas respiratórias e de meditação induzem a pituitária a vibrar e irradiar luz áurica dourada, ou cor-de-rosa, se a pessoa estiver apaixonada. A vibração e a luz dourada aumentam a quantidade de luz que se ramifica na área do tálamo. De acordo com a minha visão, a luz áurica se arqueia sobre o fundo do corpo caloso e se dirige para a glândula pineal, que age como detector da visão interior, respirando de maneira controlada, que faz o ar arranhar a parte superior traseira da garganta e o véu do paladar, localizado do outro lado da pituitária, estimula a pituitária a vibrar do mesmo modo. A respiração meditativa também me ajuda a concentrar a mente e aquietá-la, além de fazer a luz dourada subir pela face dorsal da espinha, desde a base, e a luz cor-de-rosa subir pela face frontal. As duas correntes se arqueiam uma sobre a outra na área do tálamo, levando mais energia para o centro da testa e para as áreas centrais do cérebro, com as quais enxergo. O que esse tipo de visão faculta é permitir que alguma coisa, energia, informação, chegue à região do terceiro olho da cabeça, e traz consigo a capacidade de investigar na profundidade que se deseja, seja ela qual for, com ampla extensão de resolução, até o nível das células e dos vírus. A impressão que me acode é de que tem um investigador dentro da cabeça, localizado na área central do cérebro, atrás do terceiro olho e aproximadamente 2 polegadas para trás, onde uma linha reta que começa no terceiro olho cruza uma linha traçada entre as têmporas. Este parece ser o coração do investigador. Desce. Ponto. Posso olhar na direção que eu quiser sem mexer a cabeça, sem embargo disso, sempre ajuda a olhar diretamente para onde estou investigando. Quando um paciente me procura, faço uma investigação geral de todo o corpo, a fim de escolher as áreas de interesse. Sou atraída para as áreas do corpo que precisam de atenção. Em seguida, sintonizo a área e investigo humildemente. Para fazê-lo, ponho às vezes as mãos na área em apreço. Acho mais fácil ver dessa maneira. Às vezes, uso outro método. Peço para ver uma imagem do que é o problema, e recebo uma imagem mental da situação. Exercícios para estabelecer a visão interior. 1. Viajando através do corpo. A melhor maneira de praticar a aprendizagem da visão interior é fazer exercícios de relaxação profunda, que incluem o que se denomina viagem pelo corpo. Primeiro que tudo,
Deite-se e desaperte as roupas apertadas. Respire profundamente e relaxe. Tente de novo. Agora respire fundo e retese o mais que puder. O corpo. Suspenda a respiração, em seguida, expire e deixe que se vá a tensão. Faça-o de novo. Repita o exercício de respiração e tensão, retese o corpo pela metade. Mas envolva nisso o corpo todo. Expire e solte-se. Inspire agora profundamente, e relaxe ao soltar-se. Repita 3 vezes, sem retesar o corpo. Visualize a tensão ressumando do seu corpo como mel grosso na superfície debaixo de você. Sinta o coração desacelerar-se até chegar a um ritmo bom, lento e saudável. Imagina-se agora muito pequeno, como um ponto de luz, e entre em seu corpo onde você quiser. Seu minúsculo eu flui para o ombro esquerdo, relaxando toda a tensão enquanto se dirige para lá. Seu minúsculo eu flui pelo braço esquerdo abaixo e entra em sua mão relaxando toda a tensão com uma leve sensação de formigamento. Calor e energia. Seu braço esquerdo está pesado e quente. Agora o seu minúsculo eu flui de volta pelo braço esquerdo acima e desce pela perna esquerda relaxando toda a tensão ali existente, depois sobe pela perna esquerda, passa para a perna direita e dali sobe para o braço direito. Todo o seu corpo está pesado e quente. Em seguida, você começa a explorar os sistemas do corpo. Com o seu minúsculo eu. Entra no coração e segue o sangue bombeado por todo o corpo. Esse sistema lhe parece bem? Parece-lhe saudável? Agora, viaje pelos pulmões e olhe para os tecidos pulmonares. Vá para os órgãos da digestão. Siga o curso dos alimentos ao entrarem no corpo. Da boca, desça pelo esôfago até chegar ao estômago. Que tal lhe parece? Recebe energia suficiente? Está equilibrada a quantidade de enzimas digestivas de que precisa? Agora, acompanhe os alimentos para fora do estômago. Entre com eles no duodeno, depois no intestino delgado, depois no intestino grosso. Está tudo bem? Agora torne a subir para o fígado, o pâncreas, o baço. Estão todos funcionando a contento. Viaje pelos órgãos genitais. Estão recebendo os cuidados afetuosos que merecem. Se houver algum lugar no corpo que o preocupe, mande um minúsculo eu para essa área com amor e energia. Examine bem toda a área. Se estiver faltando alguma coisa, deixe que o seu minúsculo eu faça o que for preciso a respeito. Se ela precisar ser limpa, limpe-a. Se precisar de energia, deixe que o minúsculo eu lhe mande energia. Quando estiver satisfeito com a exploração e o cuidado do corpo, deixe o minúsculo eu crescer até atingir o tamanho normal e fundir-se com o seu verdadeiro eu. Podemos voltar a esse tipo de autoexploração a qualquer momento que você desejar. Volte ao estado normal de percepção, mas deixe-se ficar profundamente relaxado, autoconfiante e atento. Você andou sondando o próprio corpo. 2. Sondando um amigo. Sente-se defronte de um amigo numa cadeira. Uma pessoa observa e a outra se abre a fim de ser observada. Medite para silenciar a mente. Delicadamente, focalize o amigo. Conserve os olhos fechados. Lembre-se do que sentiu ao viajar pelo seu corpo. Viaje agora visualmente pelo corpo do amigo. Isso lhe causará uma impressão um pouco diferente, porque você, desta vez, está sondando de fora do corpo. Primeiro, sonde o corpo para descobrir uma área que o atraia. Use as mãos no começo, mas não toque no seu amigo. Mais tarde, não precisará usá-las. Quando se sentir atraído intuitivamente para uma área do corpo dele, limite-se a focalizá-la com maior intensidade. Focalize os órgãos dessa área. Acredite no que vê. Você pode conseguir uma cor, uma contextura, uma sensação ou apenas um vago sentido de alguma coisa. Deixe que as imagens lhe penetrem na cabeça. Quando se sentir satisfeito com o que encontrou, deixe-se atrair por outra área e repita. Se não se sentir atraído para outra parte do corpo, restrinja-se a sondar o corpo. Sonde o corpo pelas suas áreas ou, se estiver familiarizado com a anatomia, que terá de aprender se quiser transformar-se em terapeuta, sonde os sistemas do corpo. Anote mentalmente o que vir. Quando estiver satisfeito com a exploração, torne lentamente e se abra os olhos. Discuta com o amigo o que lhe foi possível captar. De que maneira o que você captou corresponde ao que ele sabe a respeito de si mesmo. O que não corresponde. Pode explicar por quê?
A resposta talvez esteja nas suas suposições. O problema talvez esteja no seu próprio corpo. Talvez você esteja certo e seu amigo nada saiba acerca da situação que você viu. Agora inverta os papéis e deixe que o amigo observe. Mantenha-se passivo, a fim de facilitar as coisas para ele. 3. Meditação para abrir o perscrutador do terceiro olho. Um exercício sugerido por um dos meus mestres, o reverendo C.B., consiste em deitar-nos de costas ou sentar-nos com as costas direitas. Certifique-se de que está à vontade. Respire profundamente pelo nariz. Primeiro, enche de ar o abdômen inferior, depois o tórax médio e, finalmente, o tórax superior. Agora, abra a boca o mais que puder. Deixe o dorso da língua voltado para a parte traseira da garganta e conserve-a de tal jeito que só permita a passagem do ar se este arranhar a parte traseira superior da garganta, perto do céu da boca. Tente fazê-lo arranhar o mais atrás que puder. O som da raspagem deve ser fino, não gorgolejante. Não atire a cabeça para trás. Mantenha diretamente no topo da espinha. Deixe escapar lentamente o ar do corpo, primeiro do abdômen inferior, depois o do tórax médio e por fim, o do tórax superior. Deixe sair todo o ar. Respire e relaxe. Repita a respiração rascante. Quando lhe tiver captado o significado, acrescente-lhe a visualização seguinte. À medida que a respiração abandona o corpo, visualize uma corrente dourada de luz, que começa na área pélvica dorsal e sobe, espinha acima, até a área central do cérebro. Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Agora focalize a frente do seu corpo. A corrente de luz apresenta-se cor-de-rosa na frente do corpo. Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Note que as 2 correntes de luz se arqueiam sobre o centro do cérebro e penetram no. Depois que tiver aprendido esse exercício, não faça mais do que 3 ou 4 respirações de cada lado do corpo, pois, do contrário, poderá ficar muito tonto. Façam-me o favor de tratar este último exercício com extremo respeito, por ser ele muito poderoso. Faça-a tudo em ritmo lento. Não acelere sua evolução de um modo não orgânico. Isso nunca funciona, muito embora quase todos nós desejemos o contrário. Muitas vezes, durante um tratamento, faço rápidos exercícios respiratórios, que ajudam a elevar minhas vibrações e minha energia, de modo que eu possa ver melhor a aura, possa haver níveis mais elevados da aura e também transmitir frequências mais altas através do meu campo. Para fazê-lo, arranho com ar a parte superior traseira da garganta, por meio de respirações muito curtas e rápidas pelo nariz. Por haver praticado esses exercícios muitas vezes, faço-os agora com facilidade. Às vezes, também, faço inspirações e expirações longas, firmes, iguais, sem pausa, e arranho a parte traseira da garganta com o ar, a fim de centralizar o meu foco, clarear a mente e equilibrar o campo de energia. Chamo a essa técnica de respiração a respiração rascante nasal. Quando a alta visão sensorial se associa à alta audição sensorial, aumenta a utilidade das informações recebidas. A determinação da causa da doença. Retrocedendo no tempo. Um meio de ler a causa de determinado problema físico, que descobri, combina 2 técnicas. A primeira é a maneira normal de evocar a memória. Lembre-se simplesmente do tempo em que você era mais moço. Em seguida, escolha determinada idade, ou determinado lugar em que viveu, e recorde-o. Lembre-se agora de um tempo ainda mais remoto. Qual é o seu processo interior para evocar lembranças? Que tal lhe parece isso? Quando me lembro de alguma coisa do meu passado, utilizo minha mente de determinada maneira. Sei qual é a impressão que isso dá. Conservo lembranças de sentimentos, imagens ou sons. E fácil retroceder no tempo. Todo mundo faz isso. Quase todos acreditamos que só podemos fazê-lo para nós, e não para os outros. Essa é uma crença limitada. Descobri que esse processo interior de voltar atrás no tempo é o que se usa para ler a história passada de uma doença. A segunda técnica consiste em usar a conexão sinestésica e a visão interior. Primeiro, estabeleço conexão com a parte do corpo interessada, usando meu sentido sinestésico. Em seguida, obtenho uma imagem da área do problema a fim de descrever-lhe a condição atual. Mantenho a conexão e depois retrocedo no tempo,
lendo-o passado e testemunhando a história dessa parte do corpo. Enquanto testemunho a volta ao passado, leio finalmente a causa do problema. Por exemplo, assisto à ocorrência de um trauma numa parte do corpo em certa ocasião precedente da vida do paciente. Depois assisto a outra,